Graça e paz, amados irmãos. Amém. Quero nesse dia agora, nesse momento, abençoar teu coração com a meditação da palavra de Deus, trecho da palavra do Senhor que explodiu na minha mente, no meu coração, ao acordar na manhã desse dia. Eu gostaria de compartilhar com você o texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, tome agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Versículo 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Queridos irmãos, esta é uma passagem muito conhecida por nós, e eu confesso muitas vezes que ao ouvir, talvez até tenha ministrado, dando ênfase à questão da alimentação que o Senhor nos dá nos momentos de aflição e de dificuldade. Porém, observando mais a fundo e obviamente influenciado por toda essa circunstância que nós estamos enfrentando, e principalmente observando, preocupado com o nosso posicionamento, eu faço essa leitura desse episódio aqui. Elias havia enfrentado os profetas de Baal, derrotado
de forma poderosa os profetas de Baal, Deus havia dado poder para isso, e quando então Acabe fez saber a Jezabel, Jezabel lança uma ameaça para Elias, contra Elias, e Elias foge com medo. Ele foge com medo. E ao fugir, ele vai para um lugar debaixo de um zimbro, ele deita para dormir. Devia estar exausto. Porque viver fugindo cansa. Viver fugindo cansa. Nós não somos dos que retrocedem, nós não fomos feitos para fugir, muito pelo contrário, para encarar, para enfrentar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não poderão contra a igreja do Senhor, ou seja, nós, a igreja do Senhor, que temos que ir contra elas, não somos nós que devemos ficar na retranca, aguardando ser atacado para suportar o ataque. Somos nós que atacamos para vencer o inimigo e o inferno. Pois bem, e então Elias, quando está ali, debaixo daquele zimbro, um anjo do Senhor o toca e diz, olha, levanta e come, se alimenta. Pela segunda vez, ele vê em cima de uma pedra um pão e o anjo diz, levanta e come, porque ainda é sobremodo grande o caminho a ser percorrido ainda por ti. Pois bem, Elias comeu, se alimentou, levantou-se, mas ao invés de ir fazer o que realmente ele teria que ter feito, ele vai para uma caverna. E quando ele chega na caverna, Deus logo o adverte perguntando, Elias, o que você faz aí? E aqui, uma hora começa a minha indagação, a mim mesmo em primeiro lugar, e também a você, meu irmão, em Cristo Jesus. Por que nós temos que ficar numa caverna? Eu não estou incitando ninguém a sair, a descumprir a orientação do Ministério da Saúde, de aglomeração, muito pelo contrário, eu reforço aí a necessidade de nós observarmos especialmente ao pessoal que é do grupo de risco, aos maiores de 60 anos, aqueles que têm comorbidades, né, que são diabéticos, hipertensos, ou fizeram recentemente uma cirurgia, estão com a sua imunidade baixa, esses precisam sim manter-se em quarentena, isolados, porque o vírus pode realmente ser fatal para esse grupo. Mas a nós, mais jovens, que estamos com a nossa saúde em dia, sã, nós precisamos, irmãos, não ficar na caverna. Precisamos fazer alguma coisa. Novamente eu vou dizer, não estou incitando ninguém a sair para a rua e aglomerar, nada disso, mas é ter uma atitude. Porque Elias foi para a caverna, foi uma atitude de quê? De covardia, que eu e você não podemos ter. Lembre-se, a palavra de Deus diz que Ele não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ou seja, irmãos, nós precisamos avançar. O que Deus quer, quando Deus nos dá o alimento, a palavra de Deus vem ao nosso coração, e agora via YouTube, Facebook, Instagram, em todas as mídias sociais, e essa tecnologia que nós temos hoje, a palavra de Deus chega ao nosso coração também pela leitura diária da palavra de Deus que eu e você temos que fazer. Quando Deus se revela a nós, nos alimenta o nosso coração, é para que eu e você façamos alguma coisa, tenhamos uma atitude. E Deus não quer que nós fiquemos numa caverna, assim como Ele não quis que Elias ficasse numa caverna. Ele tinha um propósito. Ao dar o alimento, Deus tinha um propósito. E o propósito era ir e fazer alguma coisa, trabalhar, realizar algo. E então Elias dá aquela desculpa e Deus logo fala para ele, olha, não, levanta, rapaz, põe-te de pé, sai deste lugar, sai dessa caverna. Está aqui no versículo de número 11, disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, aí houve aquele vento forte, uma manifestação de fogo, mas numa suavidade é onde realmente estava a presença de Deus, e a gente deve interpretar isso aqui como um silêncio para se ouvir Deus falar. Eu chamo você à reflexão, deixa Deus falar contigo. Vamos parar desse alvoroço todo que a mídia está fazendo, não só a televisão, mas a internet, pessoas que reportam outros áudios e vídeos sem ao menos considerar, mas vão repassando, muitas das vezes segundo seus próprios interesses ou preferências políticas, ideológicas, não sei, e nós vamos sendo contaminados com isso. Vamos parar com isso, vamos refletir, vamos ouvir Deus falar conosco, vamos jejuar, vamos orar, vamos ficar em silêncio para ouvir melhor Deus falar conosco. E ao ouvir Deus falar, Ele vai falar isso conosco. Olha,
vá lá e trabalhe, unja. Versículo 15, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e ainda unge a Eliseu, o profeta, em teu lugar. Ou seja, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, rapaz, eu estou cuidando, Deus está falando isso comigo e com você. Nós precisamos fazer alguma coisa? Sim, urgente. Você que é a igreja, nós precisamos fazer alguma coisa, dobrar o joelho, um movimento de oração, e não só ficar replicando mensagem na internet, se vitimizando, ou reportando mensagens que apontam as nossas preferências políticas, ideológicas, ou afins, seus afins. Enfim, irmãos, vamos fazer alguma coisa. Precisamos sair dessa caverna e deixar Deus agir, mas nós devemos demonstrar a nossa fé com coragem para fazer alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus encontre lugar no teu coração. Eu chamo você à reflexão. Esta é a hora de você refletir. Não é a hora de você ficar recebendo uma palavra mastigadinha para você só engolir. É a hora de você, servo de Deus, é a hora de você, crente, cristão, pegar a Bíblia, a palavra de Deus, ler, meditar, orar e pedir: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E ao ouvir a voz de Deus, fazer alguma coisa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém? Até breve. Paz.